existe, porque só eu tô com uma opinião, só eu tô vendo que ninguém tá vendo. Eu tô vendo uma humanidade que não para pra conversar, não para pra brincar, pra sentar, tudo é telefone, tudo é trabalho, tudo é correria. Eu tô vendo uma terra inteira correndo. Imagina uma pessoa que corre, uma pessoa, tô falando de uma terra, e logo ela tropeça, cai, quebra suas pernas. Depois que ela quebra suas pernas, ela viu que ela tava correndo e não prestou atenção no buraco. Ou tava subindo uma escada e sem perceber a escada tava mal escorada, ela caiu, se machucou e perdeu a sua vida. Chegou diante do Senhor e depois de morto o Senhor disse assim: você tava correndo, botou a escada, não escorou direito. Eu tô morto, Jesus, tô morto, você tá morto. Você tá morto. Ou uma pessoa que tá no meio do mato orando de olho fechado, buscando Jesus, achando que tá cheio de Jesus, com seu olho fechado, de repente vem um leão por trás e tira a sua vida. Pega no seu pescoço por trás, mata essa pessoa, ela chega diante do Senhor. Ô Senhor, eu tava me buscando, eu tava orando ao Senhor. O Senhor diz assim: mas você não tava vigiando. Tu tava no meio do mato, de olho fechado, me buscando, disse que tava me buscando, orando, num lugar que tava cheio de leão, Moisés. Infelizmente as pessoas estão desse jeito. A correria do mundo tá botando as pessoas pra correr. Como é que a gente pode deixar o mundo entrar dentro de nós e nos controlar, uma sociedade nos controlar? A gente só precisa ter o tiquinho que o Senhor vai dando de grão em grão e a gente precisa se contentar com isso. Nós estamos vendo a humanidade que não se contenta. E Satanás mexe. Em tudo que há debaixo do sol, ele tá mexendo. E o ser humano acreditando. Mas ele não tá de chifre, ele já tá nas pessoas. Ele é estratégia, ele é malicioso, ele é o rei das mágicas. E o que ele faz, ele diz assim: vou dominar essa humanidade. Eu vou mostrar que algo é bom, eu vou causar e mostrar que algo é bom, e eles vão. E eles vão, é como um animal no meio do mato que você vai colocando comida, não precisa nem armar a boca. Você diz assim: primeiro eu vou botando comida. Quando ele tiver cevado, eu pego ele. E pega mesmo. E pega mesmo. A arapuca, o animal já tá tão cevado que, pum, eu tô vendo a humanidade descendo rumo abaixo, a pirameira. Eu digo que eu não sou dono do inferno nem do céu, mas eu tô vendo a humanidade rumo ao inferno. Sabe por quê? Porque não obedece ao dono da vida. Imagina uma humanidade que não acredita no dono da vida. E o dono da vida é o mais que ele deveria acreditar, sabe por quê? Porque ele respira. Imagina, eu respiro, eu sei que eu tenho vida. Se eu tenho vida, quem me deu a vida? Não foi o Satanás. Não foi a IA que me deu a vida. Não foi a tecnologia que me deu a vida. Quem me deu a vida foi Jesus. Jesus não criou máquina. Quem tá criando é o homem. Uma humanidade que prefere máquina. Prefere confiar nas máquinas. Prefere as máquinas, prefere dinheiro digital, prefere comer comida feita pelas máquinas, que já tá fazendo milhares de comida, eu já estou comendo, se eu não vigiar eu mesmo já tá dentro da minha casa, porque já há em toda a terra, e eu sei que há milhares de comida criada pela própria IA, pela própria máquina, mas eles não querem plantar. Uma humanidade que diz assim: não quero isso pro meu filho, não quero pra minha filha, não quero pra minha neta, onde os netos, as crianças começavam a plantar, mexia na terra, fazia, acontecia, e hoje eles dizem que vão ser contaminados. Ele não vê a contaminação na cabeça dos seus filhos, ele não vê a manipulação na cabeça dos seus filhos que estão dentro de casa. A internet tá mudando a cabeça dos seus filhos, tá infectando com o câncer do pecado, e eles não estão vendo. Eles não estão vendo, eles acham que mexer na terra é pecado que Jesus criou. Uma humanidade que quando vai sair na rua, principalmente a classe feminina, parece que vai pra uma guerra. Por causa do sol que Jesus criou. Se proteger e bota maquiagem daqui. Não, eu não quero, o sol vai queimar minha pele, porque a sociedade está dizendo que hoje o sol não sei o quê, os cientistas estão dizendo que hoje o sol não sei o quê, eles vão, todo parece que vai para uma guerra armada de produto. Eles não percebem que o sol carrega o que o seu corpo precisa, por isso estão doentes. Não vê que isso é estratégia do próprio Satanás. Uma humanidade que quando o sol vem, ele reclama do sol. Quando vem a chuva, ele reclama da chuva. Um dia eu estava perto do meu tempo, lá onde eu vou para congregar, passando dois rapazes conversando e xingando a chuva, de tudo que é nome. Imagina, xingando a chuva. Satanás, a chuva pode ser até um Satanás que esteja causando, mas a chuva está caindo, ela tem que ser densa. Ela não pode xingar o que é de Jesus. Porque Satanás está tocando, porque Jesus permite por causa do pecado. Uma humanidade que quer viver o seu desejo carnal e as suas vontades, batendo o pé e dizendo assim: não, tem que ser do meu jeito. Não estão vendo que estão indo rumo à morte, obedecendo Satanás, desobedecendo o dono da vida. Da vida. Ai, eu vejo isso, eu fico muito triste. Como é que pode eu estar no pecado, viver tudo errado e não me sentir sujo? O meu corpo é moradia do Espírito Santo. O meu corpo, quem mora nele é Jesus. É o próprio Jesus. Uma humanidade que acha que é de falar que elas vão entrar no reino do céu. Vão entrar pela porta da frente, com os outros irmãos. Imagine, eu quero a salvação do meu inimigo, mas o meu inimigo só pode ser salvo se ele tiver perdão, se ele tiver amor, se ele tiver o coração quebrantado. Eu não posso querer que o meu inimigo vá para o inferno. Não se deseja o inferno para o nosso inimigo. Nós desejamos que ele vá para o céu, que ele nos perdoe e que todos nós vamos para o céu. Como é que eu quero entrar de mão dada no reino do céu com as pessoas e eu odeio? As pessoas acham que sou melhor. Então, infelizmente, eu estou vendo uma humanidade guiada pelo próprio Satanás. E ele está na fonte de comunicação em tudo que é rede. Ele está no dia a dia, em tudo que é lugar. Se a gente não vigiar o que a gente está enxergando, o que está ouvindo, ficamos doentes. Ele não está querendo adoecer quem está doente, não. Ele está querendo adoecer quem está bem. Se você está bem, vigia, varoa. Se está doente, recebe tua cura. Mas seja curada. E eu também, a mesma coisa que a palavra vale pra mim. Porque eu estou dizendo que o dia vai ser mau e as pessoas não acreditam. Eu não estou falando dessas tragédias que tem acontecido, não. Isso aí não é nada, não. Isso aí que está acontecendo, ou que tem acontecido, ou que está acontecendo todo isso, não é nada, não. Isso não é nada, não. Eu estou falando de acontecimentos grandes. De o mundo todo parar. Eu estou falando da terra ficar paralisada. Eu tô falando é disso. As pessoas não sabem o que é dias mal. Porque se acha que isso é dias mal, não sabe o que o pecado é capaz de fazer. E quando tiver acontecendo tudo isso, tudo que tá acontecendo, a gente, eu que a palavra vai pra dentro, tem que levar do nosso pecado. Eu tô causando tudo isso com o meu pecado. O que você tá falando? Verdade. Eu tô causando. Eu tô pecando, eu tô matando a terra e tudo que nela habita. Com o meu pecado eu tô dando autoridade para Satanás. Eu tô causando. Eu tô que a palavra fala aqui pra mim. Então eu tenho que entender. Eu quero matar a terra. Eu quero tirar a vida. Eu quero causar tudo isso. Não quero. E o que eu faço? Me afasto do pecado. Porque eu sei que eu tô tirando vida de criança, eu tô tirando vida de mulher, eu tô tirando vida de homem, eu tô tirando vida dos animais. Eu tô matando o planeta que Jesus criou. Com o quê? Com o meu pecado. Com o meu pecado. O que há debaixo do sol, aqui, tudo foi Jesus que criou. Até o globo da terra. Por que muitos querem orar sobre a sua vida? Ou por aquele que conhece? Vamos interceder por essa terra. Vamos se unir num corpo só, no corpo de Cristo. Não somos melhor do que ninguém, não somos dono da verdade nem da sabedoria. Porque o Senhor é santo e não divide a sua glória com ninguém, nem mesmo comigo. Por que muitos que acham? Porque só lê uma Bíblia, ou porque sabe ler um livro, porque isso, porque aquilo, porque tem dinheiro, acha que é melhor. Todos somos pó. Do pó viemos, do pó vamos embora. Que toda vez que essa palavra nesse dia de hoje seja compartilhada com as pessoas e que as pessoas possam acordar. Porque valor tem aquele que dá a vida. O resto é só resto. Deixa Jesus acrescentar na tua vida. Deixa ele tirar tudo que não serve, amiga, amigo. Deixa Jesus passar a vassoura de fogo. Deixa ele tirar tudo. Diga, Jesus, tira tudo. Mas seja feita conforme a tua vontade.
Porque a vontade de Jesus será feita. O que eu vejo é uma humanidade lendo ao contrário, orando ao contrário. De que forma? Jesus escreveu a Bíblia. Sua palavra não pode mudar. Ele escreveu, está escrito que o homem já está queimando, destruindo tudo. Você acha que o homem que está fazendo isso, ele não acredita em Jesus? Ele acredita, por isso que ele está fazendo isso. Fora do Brasil, em tudo que é lugar, e vai chegar no Brasil. O homem acredita em Jesus, é claro. O Satanás acredita em Jesus. O que acontece? Nós estamos vendo a humanidade que prega ao contrário. Está repreendendo as coisas do Senhor. O Senhor é santo. Sua palavra está se cumprindo ao nariz das pessoas. Tem gente orando ao contrário, repreendendo. Sabe por quê? Porque está agarrado nessa terra, não quer morrer. Não quer sair daqui porque o pecado prendeu ela. Correntes grossas e gadeados grossos. Aí ela ora ao contrário, ela está repreendendo as coisas do Senhor Jesus, que é santo. Será feita a vontade do Senhor. Se ela achar que deve curar a terra, ele cura. Se ela achar que não deve curar, ele não cura. E sua palavra por acaso mudou? Deus de ontem, Deus de hoje, ele mudou, ele se adaptou. O que se adaptou foi o ser humano e o que está nele. O que se vê as pessoas brincando com o nome do Senhor, blasfemando contra o Senhor. Veja no carnaval o que as pessoas estão fazendo. Que tristeza. O foco é o Satanás. O foco é o próprio Satanás. Ele já vai incorporando as pessoas e as pessoas estão dizendo assim: não, isso deve ser um teatro. Isso deve ser brincadeira. As pessoas estão levando a verdade como fake news. Mas o próprio Satanás, as pessoas estão dando seu corpo para ser cavalo. O próprio Satanás está habitando os cantores, está habitando as pessoas que estão brincando ali no carnaval. E as pessoas estão dizendo assim: não, deve estar interpretando, deve ser um teatro. Mas é o próprio Satanás que o ser humano não está enxergando. Sabe por quê? Porque seus olhos estão fechados com a verdade. Nessa pequena palavra de hoje, que eu deixo aqui para a vida de todos, independente da religião, eu quero dizer que a maior necessidade que o ser humano deve sentir na sua vida, e ter na sua vida, e praticar, seguir, não é a necessidade de ir em qualquer templo, seja qualquer religião. Porque muitos vão e lá estão, e muitos foram e já não estão mais, e não acharam o que devia achar, Jesus. A gente tem que primeiramente achar Jesus, ter temor a Ele, ter amor. A gente precisa aceitar a nossa cura, a nossa mudança. Essa é a maior necessidade. É a necessidade de você entender que Jesus está te enxergando, está te olhando, Ele está observando as tuas palavras, tem que ser dele, o ouvido dele, o olhar dele. A gente tem que enxergar as coisas que... como se você estivesse enxergando com o olhar do próprio Jesus na tua televisão, no teu celular, no dia a dia, no teu trabalho. Esse é o que eu recebo para a minha vida. É a necessidade de você se limpar, é a necessidade de você não entristecer. Não é o coração do homem, é o coração de Jesus. É Jesus, é você não entristecer Jesus. É você sentir a necessidade de não entristecer Jesus, de você ter temor a Ele. Não é a necessidade de você dizimar, de você ofertar, de você estar congregando, estar em reunião com os irmãos. Isso tudo é muito importante. Tudo isso é muito importante na vida de qualquer esse que diga que é um cristão. Mas a necessidade maior é a renúncia do pecado. Se o ser humano ele não tiver temor a Jesus, ele não tiver necessidade de renunciar ao pecado, de se afastar do pecado, entender que o pecado é sujo e o pecado desagrada a Jesus, se o ser humano não tiver necessidade disso, ele não tiver temor, ele não tiver tudo isso, tudo está sendo em vão na vida dele. A adoração está sendo em vão, está sendo pro ego dele, o dízimo está sendo em vão, né? Ir na casa do Senhor onde ele diz buscar Jesus, eu estou indo, eu vou, está sendo tudo em vão. Ele está perdendo o tempo dele. Palavra do Senhor para a tua vida. Isso que vale para minha vida. Nós estamos perdendo nosso tempo, igreja. Não devemos perder nosso tempo, porque o nosso tempo é precioso. Tudo tem que ser para honra, pela graça do Senhor. Tudo tem que ser para Jesus. E eu fico triste de ver que nós estamos vivendo uma terra, eu não estou aqui como juiz, eu não quero ser juiz. Esse martelo de juiz não está na minha mão, porque eu também vou ser julgado. Sabe, igreja, de ver uma nação que faz para agradar uns aos outros. Nós vivemos uma humanidade de postagem, uma humanidade de falsa aparência, uma humanidade que se envergonha da sua essência. Imagina eu me envergonhar da minha essência, do que Jesus fez, do que Ele me dá de melhor. O melhor que Ele pode me dar, a respiração, minha saúde, meu pão de cada dia, o meu sossego, a minha paz. Infelizmente, eu digo que o calço apertado ele não vai parar de nos atingir, nem de estar nos vigiando para nos botar abaixo. Significa que cada conquista, cada sorriso pode vir um dia de tristeza. O que você está falando é verdade. Porque se você não vigiar, se não vigiar, ele nunca vai parar. Satanás nunca vai parar de armar cilada na tua vida nem na minha vida. Você está do outro lado de me ouvir. Não comemore. Porque isso, porque aquilo, eu passei por cima, agora eu tô assim, graças a Jesus. Graças a Jesus. Mas vigia. Porque Satanás está ao redor. Amanhã te coloca no chão de novo se você não vigiar. O que significa, igreja? Vigilância o tempo todo. Porque Satanás nunca vai parar. Porque ele odeia a criação de Jesus. Ele quer infectar com o pecado a criação de Jesus. Por isso que ele está fazendo as suas máquinas. Para substituir o ser humano, já está quase em toda a terra. E é só máquina, não tem alma. Nós somos de mais valor, igreja. Somos a criação de Jesus Santo e poderoso. Então ele pode fazer o que ele fizer. Essa é só máquina. Agora, se você passar, dar valor às máquinas, achar que as máquinas é melhor, que a tecnologia é melhor, que tudo que o Satanás criou, o carro que anda sozinho, o dinheiro digital, que tudo que Satanás você bota lá no topo, você começa a adorar o próprio Satanás sem perceber. Eu tô falando da humanidade que tá adorando o Satanás já. E ele nem tá aí, porque quando ele aparecer mesmo incorporado em pessoa, as pessoas vão se humilhar, se prostrar diante dele. Você vai ver isso com os teus olhos. Já estão adorando toda a criação dele. Já estão batendo palma para toda a criação dele. Já estão fazendo tudo o que ele quer, sendo dominado e adestrado. Para isso, aonde ele trabalhou e aonde ele tá trabalhando? Na mente. Ele tá trabalhando aonde? Pelos olhos. Pelos olhos. Mostrando que é bonito, é bom, é para segurança, é para isso, é para aquilo. E o ser humano tá só aderindo à moda de Satanás. O ser humano não quer saber mais de plantar, não quer saber mais de nada. Tudo de Satanás é muito bom. Sabe por que uma humanidade que come e acha que não precisa plantar? Então, Satanás vai ter o controle de toda a terra, vai dominar em tudo, até na comida, em tudo. Em tudo. Veja o mercado, como é que já estão. Não está se percebendo o que está acontecendo? Você vai chegar no mercado, vai levar o que o Satanás quer, porque ele vai ter o controle de tudo. Já que ele está produzindo as suas máquinas, você não quer plantar. Jesus deixou tudo do bom e do melhor aí. Por isso que Satanás está mexendo na natureza, está mexendo no clima-tempo. É feito isso, é feito aquilo, não é feito do próprio Satanás. Foi dada autoridade para ele. Foi dada autoridade. E ele está mexendo. Ele mexe com uma mão e dá outra, mexe com uma mão e dá outra, até levar todo mundo onde ele quer. Ao buraco do abismo, o poço do abismo. É isso que Satanás está fazendo. Esta é a minha visão.